Depois de criticar o estado em que se encontra o Palácio da Alvorada e exigir reformas, o presidente Lula também avaliou que a Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República, não se encontra em condições dignas de sua habitação. A residência vinha sendo ocupada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, desde o início da pandemia. A jornalistas, na quinta-feira, o petista disse que o imóvel parece ter sido abandonado e informou que planeja solicitar reparos no espaço. Além disso, Lula já fala em reformar o Palácio da Alvorada sem licitação, fazendo a contratação emergencial dos serviços. O que acha dessa possibilidade, Kobayashi? Bom, são as prioridades do governo, né? Nessas primeiras semanas é de reforma. Isso diz muito. União sobre... e reconstrução. Reconstrução do palácio e dos móveis, reforma, né? Enfim, a gente está numa situação em que a gente falou há pouco, empresas estão demitindo funcionários, estão fechando unidades, isso significa menos empregos, isso significa dificuldade na economia. A gente vê aí um braço do Itaú preocupado com qual será o destino da situação econômica do país, que no final das contas significa comida na mesa do povo, e as prioridades do governo, infelizmente, estão nas reformas do Palácio do Planalto e agora na Granja do Torto. Quando a gente precisa fazer comparação, porque diante de análise política a gente tem que fazer essa comparação. Quando o presidente Bolsonaro entrou no Palácio do Planalto e lá foi morar, levou móveis da sua residência do Rio de Janeiro para lá. Ele tirou o aquecedor da piscina. E, enfim, a gente tem dois cenários tão diferentes, né? Aí, em relação aos inícios de governo, em relação aos prédios públicos e aos móveis e a zeladoria destes locais. Enfim, isso diz muito sobre quais são as prioridades do governo. Para quem queria reformas, né, Pavinato? A agenda está aí, a todo vapor. Exatamente, é incrível, falei, é irônico, né? Reforma, seu primeiro ato de reconstrução, uma reforma, ainda querer, quem faz reforma de um palácio, uma construtora sempre, e ainda você quer sem licitação, ainda você diz que eu vou reformar. Que comentário eu posso fazer quanto a isso? Eu não sei que comentário eu posso fazer, eu não tenho palavras para fazer esse comentário, e eu me imagino assim como uma pessoa do povo e vendo um discurso do rei dizendo: eu preciso reformar o país, eu lá faminto, com fome, precisando de escola, sem instrução, analfabeto, querendo saber do meu emprego, querendo saber da minha peça de picanha, mas o rei passa: esperem, eu preciso reformar o palácio. O único comentário que eu tenho a fazer, Vitor, é o seguinte. Diga lá, Mota. Bom, não vamos esquecer dos 33 milhões de brasileiros passando fome, né? E dos 120 milhões em segurança alimentar. É como o Pavinato disse, imagine esses brasileiros ouvindo essa notícia. Eu não vou falar, eu vou deixar que fale uma das maiores estadistas de toda a história da humanidade. Ela disse: um dos grandes debates do nosso tempo é sobre quanto do seu dinheiro deve ser gasto pelo Estado e quanto você vai poder guardar para gastar com a sua família. Nunca esqueçamos esta verdade fundamental. O Estado não tem outra fonte de dinheiro senão o dinheiro que os trabalhadores ganham. Se o Estado deseja gastar mais, ele só pode fazer isso ou pegando o seu dinheiro emprestado ou cobrando mais impostos. Não adianta pensar que outra pessoa vai pagar pelos gastos do Estado. Essa outra pessoa é você. Não existe dinheiro público. Existe apenas o dinheiro dos contribuintes. Temos o dever de garantir que cada centavo que arrecadamos de impostos seja gasto com sabedoria e competência. Quem disse isso foi Margaret Thatcher.